Boa noite, eu já estava com saudade de vocês, né? Mas como eu falei desde o primeiro encontro, eu só tenho 3 encontros, né? O primeiro, o segundo, olha ele aí, e o terceiro, tá? Olha só. Galera, deixa a gente colocar aqui, primeira coisa, material, tá? A gente vai ter, daqui a pouco eu peço para vocês abrirem aí o material. Deixa eu só colocar aqui umas situações, beleza? Isso aqui é uma situação complementar, tá? É um caderninho aí, pega, coloca aqui, beleza? Proporção, tá bom? Olha só, pessoal. Então, está na parte aí, conteúdo, equações, sistemas, razão e proporção. Toma muito cuidado, tá? Em especial nessas duas diretamente, mas essa aqui não pode fugir, até porque, principalmente sistemas, depende exclusivamente do entendimento de equações. Por que eu estou falando isso? Porque foi tema de 2 questões, foram assuntos que caíram, no caso, 2 questões na prova 2017 PMAL. Uma questão de sistema e uma questão que envolve proporção, tá? Que é uma relação de razão e tudo isso. Então, galera, é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Por que os examinadores gostam muito de trabalhar sobre sistemas e razão e proporção? Sabe por quê? Porque é justamente onde o aluno, o candidato lá, ele tem a maior dúvida, não na resolução, mas na compreensão dos problemas. Então, se tem questões que possibilitam ao candidato uma confusão na sua compreensão, o examinador pega e vai cobrar isso aí de vocês. Beleza? Então, a gente vai trabalhar, vai dar uma viagem aí sobre equações, sobre sistemas e, se der tempo, a gente entra na parte de razão e proporção, porque na parte que ficou a minha divisão são os últimos assuntos. Lembrando que proporção, a gente trabalha com a proporcionalidade direta e a proporcionalidade inversa. Inclusive, tem, né, questões, eu pedi que elaborasse também, né, que rodasse um material complementar também com questões que envolvem aqui as grandezas diretamente proporcionais, beleza? E as grandezas inversamente proporcionais. Então, serão situações que nós iremos trabalhar. Beleza? Fechado? Vamos embora. Olha só. Antes de começarmos a relação dos sistemas, tá certo? A gente vai trabalhar sobre o aspecto de uma equação. Poxa, uma equação? Cara. A equação, na verdade, é uma situação matemática que está dentro da parte algébrica. Vamos lá. Uma equação. Uma equação ela é formada por letras, formada por números, letras, números, formada por sinal de igualdade. Só existe equação se existir essas características. Você tem que ter letras, você tem que ter números, você tem que ter igualdade. Beleza? Só que as letras, elas recebem um nome específico de variáveis ou incógnitas. E dentro de uma equação, existe o que nós chamamos, talvez, o elemento mais importante, que é a subdivisão em membros. Olha só. Então, eu tenho uma equação que é formada por letras incógnitas ou variáveis, como queiram chamar. Nós temos a relação dos números, nós temos a relação da igualdade, e a partir desta igualdade, nós temos o quê? A subdivisão dos membros. A estes membros, nós chamamos de, tá? Primeiro membro, e chamamos de segundo membro. O que é que ocorre? Com relação ao primeiro ou segundo membro. A gente fala o seguinte, que a partir do sinal de igualdade, você tem essa divisão de primeiro e de segundo membro. Eu sempre falo o seguinte, primeiro membro adotado o que está na esquerda, segundo membro que está na direita. O primeiro membro, galera, é o membro que você vai condicionar todas as suas letras. Segundo membro, tudo que for números. Falar em letras, você joga tudo no primeiro membro. Falar em números, você joga tudo no segundo membro. Bom dia. Eita, bom dia, boa noite, né? Olha, tá vendo? Olha só, porque o dia foi gostoso. Olha só, o que é que você tem? Se você tem essa relação do primeiro membro só ter letras e do segundo membro só ter números, você tem que ficar ligado
que quando houver a necessidade de se deslocar de um para o outro, você tem total liberdade de fazer. Porém, não esquece de você fazer o quê? De mudar o sinal. Beleza? Mudou de membro, mudou também de sinal. Aquele detalhezinho também, o que é que você vai ter que fazer? Vamos botar aqui no popular, né? As letras, deixa eu colocar lá em cima. Olha só, as letras, elas jamais poderão ser o quê? Negativas. Quando isso acontecer, a gente faz a multiplicação por quem? -1. Olha só, gente. Claro que isso aqui foi um enfoque em cima de quê? De sistemas. Certo? Sistemas está lá, meu irmão. É um assunto que os caras adoram. Só que o cara só vai resolver uma questão de sistema se ele compreender na sua totalidade as equações. E, pô, é difícil? Não é. Não é difícil resolver uma equação, não é difícil resolver um sistema da equação. O que é difícil? A compreensão. É onde eu falo para os alunos que os caras não, mas isso daí existe. Existe, velho. Só que você vai procurar e não vai encontrar para comprar. Dicionário de matemática. E como é que eu vou conseguir ter o meu dicionário de matemática? Quebrando a cara em várias questões. A partir daí, você tem que entender que as equações, os sistemas, razão e proporção, possuem palavras características. Do tipo, o cara chega para você e fala o dobro de um número. Ele falou que número é? Não. Se ele não falou que número é, você entende como o quê? Qualquer que seja a letra. A gente costuma adotar sempre o quê? X. Mas ele falou que o quê? É o dobro. Velho, isso aqui é o quê? Eu usei uma linguagem, né? E transformei uma linguagem escrita, que vem na tua prova, para uma linguagem o quê? Matemática. Se você não tiver essa correlação de uma linguagem escrita com uma linguagem matemática, isso é o quê? O dicionário, velho. O dobro de um número. Só que é uma coisa tão corriqueira que todo mundo já sabe. Mesmo um cara que tem super dificuldade em matemática, mas falou em um dobro, o cara associa logo o quê? 2 vezes alguma coisa. Massa. Quer ver o bicho pegar? O quádruplo de um número. Já piora um pouquinho, porque aí às vezes o cara fica assim, quádruplo, peraí, quádruplo. É 4x ou x sobre 4? Se é o quádruplo, é 4 vezes aquele valor que ele não deu. Agora, se o cara fala o seguinte, beleza, até essa parte de um número somada com a sua quinta parte é igual a 20. Já começa a lascar. A quarta parte de um número somada com a sua quinta parte é igual a 20. Observe que foi uma linguagem escrita que é traduzida com o quê? A quarta parte de um número. Somada com a sua quinta parte, resulta em 20. Meu irmão, eu posso usar isso aqui pô, é uma linguagem, pô, estou aqui, ó, escrita, pau. Olha como ela é transformada. Eu juro a você, se você pega uma questão dessa, numa prova, assim, resolva a equação, show de bola, todo mundo resolve. Examinador vai botar assim? Não vai. Questão de concurso que é assim? Não vai. Como é que o cara joga? O cara mete aquele miguelão, né? Conta uma situação, um problema, daquela bem louca mesmo, e fala, fulaninho tem a quarta parte da idade do Chico Tripa somado com a quinta parte do outro que morreu, sabia que o resultado das idades dos caras somados é igual a 20. Só essa confusão aí, ferrou. Mas aí onde está o grande problema, ou a grande solução? Eu digo o seguinte, que a galera que fala que tem muita dificuldade em matemática, em compreensão, já falei para vocês que em matemática a gente não trabalha com interpretação, a gente trabalha com compreensão. A matemática, de fato, ela é extremamente abstrata. Mas é abstrata até a alma, velho. E quer ver situações, é por isso que o cara fica revoltado. Chega lá em determinados conteúdos de matemática que o CESP não gosta, né, que é a parte de trigonometria, ainda bem para vocês. Mas é uma coisa extremamente abstrata você chegar aqui para o cara e falar, velho, tu tem que provar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí é foda. Isso é algo abstrato até a alma. Mas, bicho, quer começar a ter percepção de entendimento num problema de matemática? Começa a se sentir dentro do problema, velho. Fulaninho foi participar de uma partida de basquete, sabia que tinha
tantas cestas que valiam 2 pontos, outros que valiam... Meu irmão, fecha os olhinhos lá e se imagina lá participando da partida de basquete. Você tem que se ver dentro da situação problema. Por quê? Porque você vai fazer com que saia daquela coisa extremamente abstrata e você comece a vivenciar aquilo lá. Então, a partir do momento que você vai ter essa percepção, possa ter certeza que vai melhorar muito o teu entendimento. Então, não adianta. Pô, é difícil? É. Mas se você começar a ler de uma forma equivocada, como a grande maioria faz, ferrou. Então, meu irmão, tem a questão? Tem. Cara, tá lá uma partida de basquete. Vai lá, pô, tu não gosta de basquete. Beleza, mas, pô, se vê lá dentro do negócio. Tem tantas cestas que valem 2, tem tantas que valem 3, sabendo que o resultado entre elas da soma é igual a 120. Respirou e vai tentando o quê? Organizar. Beleza? Então, a grande parada é essa aí. Então, olha, meu irmão, trabalhou com essa relação de equação, tem que ter sempre essa ideia de sair do abstrato, tá? Tentar sair ao máximo do abstrato e buscar a tua realidade. Tá ok? Olha só. Então, essa aqui é uma rapidinha aí na questão de sistemas. A gente vai colocar aqui umas situações. Vou botar aqui 3 sistemas aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui x mais y igual a 4, 2x menos 3y igual a 3, b. Eu tenho x mais y igual a 10, x menos y igual a 6, e eu tenho c. Começar. Só que também é aquela história, a gente só pode sair do abstrato quando a gente tiver conhecimento pleno do abstrato. Questãozinha, PMAL 2017, caiu o quê? Sistema mais uma vez. Teve gente que, tem a maior dificuldade de compreender. Beleza, não fez. Mas teve gente que conseguiu até compreender, mas esqueceu a parte o quê? A parte dos cálculos. Não adiantou absolutamente nada. Beleza? Então, olha só. Então, a gente tem aí essa parte desses 4 sistemas que eu coloquei, e é extremamente importante você entender do que começa esse sistema e como é que você pode resolver. Olha, veja só. Primeira situação. Um sistema, ele pode ser classificado em sistema possível e sistema impossível. Se é impossível, que a gente vai estudar, mas tem. Olha só, os sistemas são classificados em sistema possível e sistema impossível. Os tipos de sistema possíveis, eles são subclassificados em 2 tipos, que são os determinados e os indeterminados. Olha só. Qual a maior incidência? A maior incidência é justamente aqui, nos sistemas determinados. E qual é a diferença entre esses sistemas? Quando eu tenho um sistema possível, eu tenho a classificação dele determinado ou dele indeterminado. Ele vai ser determinado quando tiver apenas uma solução. Teve uma só solução, ele é considerado um sistema possível determinado. Ele teve mais de uma solução, ele é considerado um sistema possível, porém com mais de uma solução, no caso, 2 ou mais soluções. E quando é que o sistema é impossível? Quando a solução é vazia. Vamos colocar isso aí na prática. Olha só. Sistemas podem ser classificados dessa forma. Se ele é possível, ele é determinado com uma só solução. Ele é indeterminado quando tiver mais de uma solução. O que é ter essa solução? É o que a gente chama de quê? De par ordenado. Que é a relação de quem? X e Y. Observe que eu não posso modificar esses caras. Tem que ser o quê? O par ordenado tem que ser X e tem que ser o quê? Y. Beleza? Então, diante dessa situação, eu tenho o quê? Eu tenho os tipos de resoluções. Eu posso pegar essa letra B aqui, chegar para você e falar, essa letra B, o sistema, do tipo X mais Y
igual a 10 e x menos y igual a 6. Vocês sabem quais são os tipos de resolução de sistemas? Estão lembrados aí? Adição e o quê? Substituição. Antigamente se trabalhava com 3. Adição, substituição e comparação. Foi embora, os autores nem publicam mais o método de comparação. Ou seja, então, qual é a melhor forma? A melhor forma é que você faz a questão certa. Isso é fato. Ah, eu gosto de fazer substituição, eu gosto de fazer adição. Meu irmão, faça o que você quiser, contanto que você acerte a questão. Massa? Só que é o seguinte, tem situações, velho, que de cara você olha para o sistema e fala, não, isso aqui fica melzinho na chupeta com o quê? Com adição. Isso aqui fica filé com substituição. E tem, às vezes, situações que você vai só por substituição. Porque se você for pensar em adicionar, ferrou. Olha só. Primeira coisa, qual é a diferença do método da adição? Ó, o método da adição, por incrível que pareça, o método da adição, ele consiste no seu oposto. Quando você busca resolver um sistema por adição, você busca a eliminação. Primeira coisa, você tem que buscar a eliminação. E a eliminação dos termos, ela é feita com o quê? Com números ou letras iguais com os sinais o quê? Opostos. Velho, tem que ter isso aqui. Para você buscar a adição, que consiste na eliminação, você tem que ter o quê? Você tem que ter letras ou números, tá? Letras ou números iguais, mas os seus sinais têm que ser o quê? Tem que ser opostos. Então, observa aqui, esse exemplo que foi colocado. Eu tenho um sistema já pronto. E aí, pessoal? Esse sistema está pronto para ser utilizado sob a forma de adição? Perfeito, meu irmão. Esse é o sistema dos sonhos. Esse é aquele sistema que o cara reza para cair na prova da gente. Ou não, né? Porque vocês estão se preparando, então não vai rezar para cair uma dessa. Tá? Mas claro que ela vai cair de uma forma ou de outra, mesmo se ela vir uma questão dessa, vai vir sob forma de quê? De problema. Cara, se eu digo a você que a adição, ela consiste na eliminação, e para eliminar os números ou letras tem que serem iguais, mas os sinais têm que serem opostos, aí eu analiso aqui, parte por parte. Posso cortar o x? Ó, posso cortar esse x? Eles são iguais, mas os sinais não são opostos. Massa. Mas quando eu olho para o y, eu vejo y positivo aqui e y negativo aqui. Posso cortar. Por quê? Porque ela está dentro dessa definição que a gente colocou. As letras são iguais, os sinais são opostos. Beleza. Massa, Sidão. Posso somar. Aqui eu vou ter o quê? X mais x, 2x. Coisa linda. 10 mais 6, 16. Logo, x é igual a 16 por 2, que é igual a quem? 8. Matou. X igual a 8, melzinho na chupeta, filho. Você vai colocar aqui o quê? Se x é 8, eu digo o quê? 8 mais y é igual a 10. Y é igual a 10 menos 8. Logo, y é igual a quem? A 2. Aí eu pergunto a vocês, diante disso que a gente colocou aqui, eu poderia classificar esse sistema como um sistema impossível? Eu poderia classificar esse sistema como possível, só que indeterminado? Sim ou não? Não. Não por quê? Porque ele é um sistema possível e determinado. Só existe uma única solução. Esse paraordenado aqui, ó, esse paraordenado, que no caso foi 8 e 2, ele é a única solução para esse sistema. Ou seja, é considerado um sistema possível e determinado. Por quê? Porque ele tem apenas uma só solução, que é o paraordenado do tipo 8 e 2. Alguma dúvida, pessoal? Está aí? Tranquilo? Oi? Não, indeterminado é quando você tem mais de uma solução. Ou seja, veja só, uma situação que a gente olha e já bate o olho e diz, esse cara é indeterminado. Olha para cá. Aí você fala assim, não, por quê? Por quê? Porque, veja só, se você olhar rapidamente, o que é que você analisa das duas equações? Que elas são o quê? A de baixo, ela é o dobro da de cima.
Ou seja, para qualquer valor que você atribua aqui, exemplo, 1 mais 7. 1 mais 7 vai satisfazer a equação. Vai dar 8 aqui, e se você jogar 1 mais 7 aqui, vai dar também lá o valor 16. Ah, não, e se eu colocar aqui 3, e se eu colocar 5 aqui? Eu vou provar para você que você vai encontrar os mesmos valores. Ou seja, é um sistema que possui mais de uma solução. O que é que você tem que entender? O impossível, velho. Isso aqui eu gosto de alertar os alunos porque vem muitos editais, que às vezes trabalham funções e o cara tem que estar ligado nessa parada. Mas os mais usuais são justamente o quê? Aquele sistema que ele é determinado, ele é possível e é determinado. Mas em algumas situações os caras pedem para você chegar lá e fazer essa classificação. Então, pelo menos, em saber que o sistema é possível, ele é determinado ou indeterminado, isso aí você tem que estar ligado. Beleza? Olha só, peguei um filé demais, velho. Não, massa, isso aqui foi show de bola. E essa letra A? E essa letra A, como é que a gente faz? Olha só, a letra A. A letra A eu tenho a opção, eu tenho x mais y igual a 4, e tenho 2x menos 3y igual a 3. Essa estava pronta, não estava, gente? Filé. Essa aqui eu posso cortar? Do jeito que está aí? O que é que eu faço quando eu não posso cortar? A questão não vem pronta para mim e eu tenho que resolver pelo método da adição. Eu posso multiplicar, beleza. Mas a gente vai ter que usar o bom senso. Se eu tenho 2 aqui, eu tenho 3 aqui, eu já sei que a equação a ser multiplicada vai ser a de cima. Aí eu escolho. Eu quero cortar o x ou eu quero cortar o y? Eu dou sempre a dica, velho, tu vai cortar sempre aquele que for o menor número. No caso, se o 2 aqui, ó, é do x, meu irmão, faça isso. Pegue esse carinha aqui e multiplique ele por menos 2. Se você multiplicar esse cara por menos 2, você vai ter o que aqui? Menos 2x, e aí? Menos 2y, igual a quem? Menos 8. Passa a régua e fecha a conta. Por quê? Porque eu posso fazer o tchutchá gostoso desse lado, e aqui fica o quê? Menos 5y, igual a quem? Menos 5. Multiplico por menos 1, né? Y é igual a quem? 5 por 5, que é igual a quem? A 1. Se eu achei que y é igual a 1, eu vou na equação e acho quem? X. Não, eu faço qual? Qual é a equação que eu faço? A que você quiser. Detalhe, você vai fazer a menor, né? Então, se o y é 1, o que é que eu tenho aqui? X mais 1 igual a 4, x é igual a 4 menos 1, x é igual a quem? A 3. Beleza? Show de bola? E aí? Dúvidas? Não, né? É bom demais, meu irmão. É aquilo que eu falo. Se nas questões de prova vier assim, os caras riem à toa. É uma maravilha. Agora, quando eu pedi para abrir agora na 17, página 17, abra aí os módulos. Para a gente começar a colocar na prática. Né? Colocar na prática o que a gente está aí, né? Que a gente retomou. Vou dar uma dica aí para vocês. Quando é que você olha para o sistema e já sabe que ele é impossível? Desses aqui, velho, observe o seguinte. Olha para esse cara aqui. Olharam? Alguma coisa chamou a atenção de vocês nesse sistema? Todos serem negativos? Não necessariamente isso que o torna impossível, mas o simples fato. Velho, como é que tu tem variáveis iguais resultando valores diferentes? Como é que o cara joga aqui, dizer que menos x aqui com menos y aqui resulta 4, e como é que o cara pode dizer que a mesma coisa aqui resulta 3? Variáveis iguais e sinais opostos. Aliás, sinais totalmente diferentes. Quando isso acontecer, você classifica como sendo um sistema impossível. Não precisa nem fazer conta. Beleza? Olhou lá, as expressões são iguais, mas estão dando resultado de números diferentes, é porque o sistema é impossível. Tá? Quando o sistema é indeterminado, ele tem essa característica. Você olha para uma, olha para outra, fica uma coisa muito clara, velho. Tu olha para cá e vê que essa daqui, ela é o quê? 2 vezes a primeira equação. Beleza? Show de bola? Vamos nessa, né? E aí? Vamos brincar, bora? Vamos brincar na 17?
Página 17. Primeira questão aí. Vai começar já com... E aí? Aí o cara fala, pô, essa equação é fácil pra caramba quando a gente está fazendo, né? Não é? Coisa linda, questão de primeiro membro, segundo membro. Bateu aí o cara bata logo, bateu saudade, né? Bateu saudade, né? É o mesmo, o módulo é o mesmo. Página 17. Tem 2,17? Ah, tá. É a primeira parte que é a minha. Acharam? Achou? Deixa eu ver essa aí. Não. É na primeira parte, pessoal. Tem 3,17, é? Ah, pô, os caras já querem trabalhar com análise combinatória com vocês, probabilidade e tudo mais, né? É isso que se chama interdisciplinaridade, velho. Ou seja, lascar com o cara, velho. Ó, toma aí. Essa aqui. Beleza? É a primeira página 17. Vamos nessa? Agora vai começar, né? Brincadeirinha. Eu estava conversando mais cedo com a galera, ali lá fora. Só vocês que vão fazer PM Sergipe, é impressionante. Na semana que é divulgada a concorrência, o que tem neguinho que já começa a desistir, é um instinto miserável de derrota, viu, velho? O cara fica triste quando sai a concorrência. Até parece que o cara estuda para ver concorrência, velho. Meu irmão, isso não dá 3% daquele número lá que vai concorrer com vocês que estão estudando, velho. E aí também muita gente se assusta. É porque lá deu mais gente que aqui. Simples, né, velho? Olha a Bahia. Olha o tamanho da Bahia, filho, vizinho. Os caras vão mesmo com força. E outra, os caras não vêm para cá porque sabem que vocês vão ser foda mesmo, vão tomar a vaga de vocês, né? Olha, vamos lá? Alguém já resolveu essa? Bora? Deu o que aí, hein? Xii. Cadê aquela empolgação que vocês estavam no começo? O quê? Isso aqui? Rapaz, é fogo. Esses professores de matemática são irresponsáveis demais, né? Riscam onde não deve. É uma coisa de louco. Olha só. Página 17. Questão número 1. Meu irmão, foi o que eu falei para vocês. Se vejam dentro da questão. Se sinta Dona Flores. Se você gostar, você continua sendo Dona Flores. Nada contra. Se não gostar, volta para a sua realidade, velho. Beleza? Mas olha só. Meu irmão, Dona Flores produz calças e camisas. Você vai brigar porque a mulher se chama Dona Flores? Não. Você não vai discutir sobre isso. Mas você já tem uma relação de quê? De que o objeto do teu problema são calças e o quê? E camisas. Aí fala aí. Sendo que para cada 2 calças, produz 5 camisas. Em determinado mês, ela costurou 91 peças. Isso é português, velho. Peças reporta quem? Se não, eu vou chamar de quê? Meu filho, chama do que você quiser. Eu vou chamar de X e Y. Por quê? Porque a questão é minha, eu chamo do que eu quiser. A sua, quando você for fazer, você faz isso também. Tá? Mas geralmente os caras usam X e Y. Massa. Tá aqui. As calças com as camisas resultam um total de 91 peças. Tudo bem? Só que o cara falou que para cada 2 calças produz 5 camisas. Ou seja, você tem uma relação de 2x para 5y. Não se preocupe com... senão, e quem vai ser a calça, quem vai ser a camisa agora? Isso é o que menos importa, velho. Entendeu? O que menos importa é isso aí. O que é que você vai analisar agora na questão? Você analisa que o sistema da tua equação está montado. Então, eu vou fazer o quê? Olha, tem gente que vai pensar em fazer isso aqui, cara. Ó, x igual a 5y sobre 2. Esse cara está pensando errado? Não. Ele vai conseguir resultado? Vai. Só que ele está tendendo para algo que não é tão prazeroso. Que é o quê? Fração. E o que é que você poderia fazer? Velho, olha só.
X mais Y é igual a 91. O que é que você pensa? X é igual a 91 menos quem? Menos Y. Eu pensei dessa forma. Repito, se você tivesse tomado essa linha de raciocínio, estaria errado não, cara. De jeito nenhum. Só que aí você ia pender para uma situação que não é tão fácil e que a grande maioria tem muita dificuldade, que é o quê? Frações. Então, X quem é? 91 menos Y. Se X é 91 menos Y, onde tiver X, eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou substituir. Ou seja, 2 vezes, quem é que eu coloco aqui? 91 menos Y é igual a quem? A 5Y. Olha só. Peguei a primeira equação, fiz essa relação de substituição. Como agora x é 91 menos y, onde tinha x aqui, eu substituí por quem? 91 menos y. E agora? Agora eu vou fazer o quê? 182 menos 2y é igual a quem? A 5y. E agora? Eu tenho que menos 2y. Olha aquela situação que eu expliquei no começo. Variável aqui está positiva. Vai passar para lá o quê? Menos 5y. Aqui está positivo, passou para lá o quê? Negativo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo certo? Então, olha só. Aqui eu vou ter menos 7y igual a menos 182. Y é igual a 182 por 7. Senão, e cadê o menos? Bicho, não adianta a gente não precisa a gente estar colocando sempre, né? Você sabe que a variável é negativa, a gente multiplica por menos 1. Ou seja, o y aí você vai passar a ter quem? 26. Massa. Tem 26 aí? Aí aquela tua preocupação que você tinha no início, saber quem é calças e camisas e tal, quem é x, quem é y, não tem problema não, meu velho. Se você tem aqui, ó, x é igual a 91 menos quem? 26. Logo, x é igual a quem? 65. Cara, quando ele usou lá uma proporção, o 5 é o quê? Camisas ou calças? Que está aí. E o que é que ele quer saber na questão? Camisa. Qual é a letra que você vai marcar? Letra E. Olha aí. É uma situação que eu falei para vocês. Bicho, o problema não é matemática. O problema é o quê? Compreensão. Não é, velho, porque na moral, você nunca estudou sistemas. Você faz 3 questões assim, seca. Eu duvido você pegar outra questão, a 4ª questão seca, você não responder. Você responde. Porque é o quê? É prática, exercício. Tá, vai embora. Agora, depois você pega, é por isso que o cara escuta muito. Pô, senão, eu entendo tudo na aula, mas quando eu vou resolver as questões em casa, eu não consigo. Por quê? Porque a dificuldade está na compreensão. E a compreensão é aquela história, como no português, é escrita. O cara só escreve bem se o cara ler bem. Ler muito, escreve muito. Ler pouco, escreve pouco. Fez pouco exercício, quebrou a cara em poucas questões de matemática. Consequentemente, você tem um dicionário de matemática lá embaixo, sobre essa questão de compreensão. Então, tem que ficar ligado nessa paradinha aí. Beleza? Tranquilidade total? Alguma dúvida, galera? Nenhuma? Olha só. Se vem cá, ele divulgou, só não divulgou a banca, não foi de Pernambuco? Mas deve ser aquela lá da universidade lá. Oi? Foi qual? A última, não foi? Que fez. Que é estilo Copev. O bom é que é extremamente previsível, né? Como a Copev também. Só que lá era mais previsível, né? A Copev pelo menos lasca o cara na língua portuguesa. Galerinha, vamos nessa? Vamos para a segunda? Relaxa que depois dá um tempinho para vocês copiarem. Pô. Não copia agora não, porque senão não vai adiantar, né? Depois vocês copiam tudo aí. Depois eu dou 34 segundos para vocês copiarem. Olha,
Segunda questão. Vamos nessa? Certo dia, do total de veículos no estacionamento de um shopping, 1/4 transportava apenas o motorista. 2/5, exatamente 2 pessoas. E os 903 restantes transportavam mais que 2 pessoas. O total de veículos no referido estacionamento nesse dia era igual a... Cara, ele fez até uma brincadeira aí. Ele colocou assim, 1/4 transportava apenas o motorista. 2/5 transportavam 2 pessoas. Ele está dando ênfase à quantidade de pessoas que os veículos transportam? Hipótese alguma, ele não está nem aí com quantos o cara transportava, velho. Ele está, sim, dando importância à quantidade de quê? De veículos. E essa quantidade de veículos, você tem a partir de quê? Dos valores que foram dados. Ele disse 1/4. 1/4 de quem, galera? 1/4 de... Você sabe qual é o total? Não. Então chama de quê? X. Se é 1/4, é X sobre 4. Beleza? Ele falou mais o quê? 2/5. 2/5 também de X. Mas ele falou que desse total aqui existem 903. Esse sim, valor real. Existem 903 veículos que transportam mais de 2 pessoas. Tudo bem. Vamos embora. Aí ele fala o quê? O total de veículos no referido estacionamento nesse dia vai ser quem? X. Essas 3 modalidades aqui de veículos, as 3 modalidades, vai resultar em uma quantidade. Essa quantidade quem é? X. O que é que vai acontecer aqui, galerinha? Eu vou ter que fazer o MMC. MMC de 4, 5 e 1, quem é? Quem é, pessoal? Eu já dei esse macetezinho, né? Você não precisa tirar aquele MMC. Quem perdeu, se liga aí. Ó, MMC. Meu irmão, se são divisíveis, você pega o maior. Se não são divisíveis, basta que você o quê? Multiplique, que é o caso. 4 e 5 não são divisíveis. 4 vezes 5, 20. Beleza? Quando você faz aqui o MMC, o que é que você vai fazer? 20 dividido por 4, 5. Vezes x, 5x. Mais 20 dividido por 5, 4. Vezes 2, 8x. Mais 20 dividido por 1, 20. 20 vezes 903, 18.060. E aqui dá o quê? 20x. Novamente você tem o quê? Uma equação. Só que diferente das outras equações, é uma equação fracionária. Não tem problema. Depois que você tira o MMC, você pode o quê? Cortar. Então agora eu tenho 5 mais 8, 13x, passa para cá o 20x, igual a quem? Menos 18.060. Vai te resultar menos 7x, igual a 18.060, logo x igual a quem? Por 7. Qual é a letra que deu aí? Letra E. Letra E. 2.580. Galera, é isso que eu estou falando, velho. É isso que eu estou falando. Os caras vão chegar aí novamente, prova 2018, CESP, e vai arregaçar em cima de quê? Essas situações. Extremamente previsível, velho. Extremamente. Então, velho, é sentar a bunda na cadeira e resolver questões. Não tem para onde. Não tem para onde, não tem para onde, não tem para onde. Aqui não dá não, tem que ser... Tem alguém na primeira ainda? Beleza. Vai trabalhar na 7ª. Dê uma olhada aí enquanto a galera está terminando aí. Tá sem modo também, né? 7ª questão. Tá? Fica ligado na compreensão. Que é aquela história, velho. Montou o sistema, depois é melzinho na chupeta. Agora, até montar,
o bicho pega. Beleza? Então, olha só. A gente tem aí essa sétima questão. Ó, o cara diz assim, para abastecer alguns setores de uma unidade do Tribunal Regional do Trabalho, foram comprados 120 pacotes de papel sulfite de duas marcas. Aí ele citou as marcas X, ao preço unitário de 11, e Y, ao preço unitário de 12,50. Se a despesa total com essa compra foi de R$ 1.417,50, de quantas unidades diferem a maior e a menor quantidade de pacotes comprados? Vocês conseguiram entender alguma coisa? Na moral, conseguiram? Muitos aí acompanharam a leitura, a minha, e outros foram aí e ficaram, pô, o que é isso, velho? Não sei o que eu vou fazer. Cara, a sensação não deve ser essa. Agora, você vai pegar para a questão aqui e falar assim, pô, peraí, o que é que a questão trata? De papel. Quantos tipos de papéis? Então, tu já sabe que existem duas incógnitas, X e Y. E aí, o cara foi muito claro, velho, ele disse que existem dois tipos de papéis, no caso, X e Y, que resulta em quanto? Tu já montou isso aí. O cara escreveu um monte de bobagem para dizer isso aí. O que é que eu falo? Linguagem escrita, linguagem matemática. Depois ele falou o quê? Que o X é comercializado a quanto? Você sabe quantos foram comercializados? Não faz a mínima ideia. Então o que é que você faz? Mas sabe o valor. Então 11 vezes X. R$11 vezes a quantidade de papel X que ele comprou. E o Y foi quanto? 12,50. Pô, se dá um número decimal, não gosto. O cara tá nem aí com tua. Se você não gostar, eu vou colocar na prova, você tem que resolver. 12,5 o quê? Y. Oi? Oi? Se você quiser colocar 125 sobre 10? 25 sobre 12, que é na decimal, você fala? Se, assim, vai usar uma fração, né? Se você tiver legal com fração, massa. Beleza? Mas a grande maioria detesta a fração. Né? Então, vê só. Qual foi o total? É melhor decimal, né? Tem gente que gosta mais de decimal, outro mais de fração. Resultou em quanto? Ou seja, são duas desgraças, né? O cara escolhe o que é menos mal aí pro cara. E aí? 1.400 e quanto? R$1.417,50. E aí, Sidão, o que é que eu vou fazer agora? Cara, olha só. Sidão, eu posso fazer adição? Pode, velho. Se tu quiser, tu pode. Agora tu tá lascado para resolver. Mas você pode. E aí, como é que eu ia fazer? Bom, uma das opções era você pegar esse cara e multiplicar por menos 11. Vai dar o resultado? Vai. É mais fácil? Não sei como é que você vai se portar sobre isso. Mas você tem duas opções. Beleza? O que é que você tem aí? Você pode fazer por substituição. X igual a quem? Se eu isolei X, ele vai ser o quê? Vai ser 120 menos Y. Qual é a minha função agora com esse valor da primeira equação? Onde tiver X na danadinha aqui, eu meto quem? 120 menos Y. É como eu vou fazer lá. Olha só. 11 vezes quem? 120 menos Y. Beleza? Mais quem? Mais 12,5 Y. Isso tudo vai resultar em quê? 1.417,50. E aqui? 11 vezes 120 vai dar o quê? 1.320. Novamente o cara aqui, né? Menos 11Y mais 12,5Y igual a 1.417,50. Esses carinhas aqui vão embora, não vão? Vai ficar quem? 1,5 o quê? Y igual a 1.417,50. E aí? Perfeito, velho. Menos 1.320. Gente, alguma dúvida até aí, pessoal?
Tudo certo, nada errado? Então, olha só. O que é que você vai ter agora? 1,5y igual a quem? 90 quanto? 5. Y igual a 97,5 sobre 1,5. Senão eu tenho dificuldade de divisão decimal. O que é que você faz? Tira a vírgula, divide normal, depois lembra de colocar. Beleza? Qual é que deu o resultado aí? Quanto? 65. Tem 65 aí na tua questão? Sai marcando 65. E aí? Não tem. Aí bate logo ADP, né, velho? Não, Sidão, mas eu encontrei quem? Encontrei Y. Eu vou aqui e vou encontrar X. Perfeito, isso é foda. Ó, 120 menos 65. X é igual a quem? 50 e top. Aí o cara diz, pô, se não tem 65, 55 tem. Não tem, filho. Não tem, agora fudeu. Aí o cara vai pensar, vamos estar com recurso amanhã. Isso está errado, não sei o que. Eu estudei a única questão que eu sabia de matemática. E aí eu fiz as duas, não deu. E aí, ô infeliz? Tu é foda em matemática. Mas precisa do CAE ao seu lado, né? Né? CAE. Por quê? Porque você engoliu uma coisa muito séria. Olha só o que o cara falou, velho. Quantas unidades diferem? Difere significa o quê? A diferença. Do maior para o menor. Ou seja, 65 menos 55 dá o quê? 10. E agora tem 10, se não tiver, meu filho, tá ferrado. Tem, se mata, né? Várias vezes. Letra E. Tá aí, filho. Coisa linda. Não é não? Aí o cara fala, fazer isso tudo. Filé, pô. Filé. Ó, eu tinha colocado aí no outro material, mas eu fui olhar, não saiu. Também não vou copiar para vocês não perderem tempo. Mas, depois vocês olham em casa, a questão que caiu dos sistemas na PM 2017, que eu vou resolver aqui com vocês, tá? Então, para vocês terem uma ideia que, pô, bicho, não é essa coisa louca que o cara pensa. Não, mas não é, meu irmão, não é mesmo. Agora é aquela história, você não pode fugir do que a questão está te dando, velho. Isso é fato. São questões grandes? São. Mas o que importa, de fato, são os números que estão disfarçados na questão. Pronto, essa questão mesmo que caiu na PM, a AL 2017 de sistemas, o cara trouxe uma baita de uma questão enorme, gigantesca questão. Oi? Não, foi a de sistemas que foi aquela do soldado, Pedro e João. Meu irmão, o cara, porra, olha o tamanho da questão. Só tem 3 valores, que o cara fala de uma forma explícita. 50, 60 e 260. Vou ler aqui a questão, a gente vai resolver essa questão aqui, tá? Essa segunda aqui eu posso? Massa. Olha só, gente. Claro que vai ser foda que vocês estão sem a questão aí, mas escuta aí. Os soldados, Pedro e José, na função de armeiros, são responsáveis pela manutenção de determinada quantidade de armas da corporação. Limpeza, lubrificação, municiamento. Meu irmão, foram 3 linhas, sem falar nada. Da única coisa que é importante é que você sabe que são 2 caras. São 2 caras que com certeza um vai ser o X e o outro vai ser o Y. Sempre vai ter os caras. Sempre vai ter o X e vai ter o Y. Aí ele diz, agora sim, se Pedro fizer a manutenção das armas que estavam ao seu encargo e de mais 50. A segunda tem alguém aqui? Tem alguém aqui copiando? Se tiver, não tem problema não, a gente espera. Tem? Então a gente espera. Tem não? Olha só, galera. Então observe que o cara... Depois vocês dão uma olhada nessa questão e... Mas vê só. Olha só o lance da questão. Ele colocou 3 linhas que só fez o cara ficar louco. Massa. De uma coisa você já sabe. Existe o X e existe o Y. Quem vai ser Pedro, quem vai ser João, você vai decidir. Tá? Isso não tem importância nenhuma. Tá bom?
Aí beleza, aí ele disse o quê? Se Pedro fizer a manutenção das armas que estava ao seu encargo e de mais 50, cara, tu sabe quantas armas estavam em cargo de Pedro? Sabe? Não. Então você vai dizer o quê? X é o Pedro. Mas ele falou lá, do que estava ao seu encargo mais... Então tu já vai aqui, ó. Fechou. O que ele tinha como sob sua responsabilidade, mais 50 que ele pegou. Vamos continuar a questão. Que estavam, mais 50 que estavam a cargo de José. Então Pedro fará manutenção. Então Pedro fará. Substitui tudo isso, meu irmão, por igualdade. A escrita então Pedro fará é a mesma coisa se fosse resulta em é igual a. É matemática? Não é, velho. É português. Resulta em quê? Resulta no dobro, olha só o que ele falou. A manutenção resulta no dobro de armas que sobraram para José. Cara, se ele falou que resulta no dobro do que sobrava para José. Tu sabe quanto José tinha? Tu sabe? Não sabe. Mas se Pedro já ficou com 50, que era da sua responsabilidade, obviamente ele vai ter o que ele tem sob sua responsabilidade menos 50. Aí continua a questão. Sidão, que questão? Velho, mas tá aí. Agora ele fala, se José fizer a manutenção das armas que estava a seu encargo, mais 60. José não é o Y. Ele fez o que lhe cabia, mais 60. Vai resultar. Aí ele fala aí. Que estava a seu encargo de Pedro. José fará a manutenção do triplo que sobraram para Pedro. Ou seja, 3x menos 60. Porque ele já pegou 60 do Pedro? Sidão, e a questão? Acabou, filho. Juro a você, se essa questão aqui, do jeito que eu montei, cair na tua prova, depois do embasamento que a gente deu aqui, de muita experiência que vocês já tinham, muitos já estão acostumados a resolver questões de matemática sobre sistemas, vocês não iriam resolver isso aqui fácil, brincando? Iriam, velho. Iriam, na moral, vocês iriam. Mas o grande problema foi o quê, gente? Aí, mas na moral, porque foi foda, porque vocês não estavam vendo a questão. Eu estava falando, mas mesmo assim eu vi que já deu para muita gente se situar na questão. Cara, é uma questão que eu acabei de falar. Eu iniciei a aula falando o quê? Meu irmão, quer diminuir teus problemas de matemática nas compreensões, que é uma grande jogada? Faça questões até não aguentar mais. Faça 50, erre 60. Pô, senão como é que pode? Não sei. Mas tu vai fazer, tu está fazendo, e qualquer coisa está ficando para você. Como essa situação que eu falei, bicho. Olha que questão lógica. Tem o Pedro e tem o José. O Pedro ficou com a quantidade de suas armas, mais 50 que cabia o outro cara. Depois de um determinado prazo, ele ficou com o dobro do que cabia a quem? A José. Pô, José eu não sei quanto é que o José tinha, mas eu sei da quantidade dele, o cara não já ficou com 50? A mesma coisa é o outro. O Pedro tinha o que cabia e pegou mais 60. Resultando no triplo do Chico Tripa lá em cima, que consequentemente, se ele já deu 60 para o outro, ele vai ter a quantidade dele menos 60. Compreensão total. Sidão, e agora? Velho, juro a você, agora é melzinho na chupetinha, filho. Olha só, Sidão, olha, que delícia. X mais 50 é igual a 2y menos 100. Tudo bem? Belezinha? Meu irmão, o que foi que eu mostrei para você no início? A gente não iniciou com o sistema, a gente iniciou lá com a base, com a equação. O membro da esquerda é o membro de quem? Das
letras. Então, velho, o que não tiver só letra vai para o outro lado. Então, agora eu tenho x, olha para o carinha aqui, menos 2y é igual a menos 100, menos... Já começa a bater, o coração já começa a disparar, o cara diz, pô, bicho, eu estou conseguindo, eu sou foda. Não é? Quando o cara vai chegar aqui, o cara diz, porra, não é que o negócio dá, velho? Tá aqui, ó. O que é isso? Primeira equação. Primeira equação. Oi? Aonde? Vamos ver aí. Se for, a gente bota agora. É menos, porque ele não é mais, aí veio para cá, tem que vir, sinal trocado. Show de bola? Galera, dá para mexer alguma coisa aqui? A equação está pronta, está esperando a outra. Está esperando a outra, filho, de coração, né, aberto, aquela maior felicidade, aquela alegria interminável. Dizer, porra, imagina, essa questão aí foi um índice de erro absurdo, velho. Por quê? Porque a grande maioria não estudou sistemas. E quem estudou vacilou na compreensão. Vocês acham que uma porrada de gente não deixou de entrar nesse concurso por causa dessa questão, não? Com certeza, velho. Uma questão dessa, ela gera aprovação. Por quê? Porque é uma questão que o índice de acerto foi baixíssimo. E se você mata uma questão dessa, claro que associada a um bom desempenho em outras, é a questão da tua aprovação. E aqui, na segunda equação, galera? Agora todo mundo mais confiante. Como é que a gente vai ter aí? Vamos ter lá, vamos lá. Bora, isso aí eu gostei, filho. Olha só, 3x, e aí? Que delícia. Menos 180. Ano, porra, já é sexta-feira, velho. E amanhã vocês vão estudar, mano de peste. Olha só, e aí? Tá vendo? Ficou empolgado porque hoje é sexta. Tava errando também. Ó, y menos 3x é igual a menos 180. Que delícia. E aí? Y menos 3x igual a quem? Quem? Menos 240. Sidão, o que é que você tem agora? Eu tenho uma equação, eu tenho outra equação. Se eu tenho duas equações, eu passo a ter o quê, galerinha? Um sistema. Posso aqui? Sim ou não? Beleza. Olha só. O que é que você vai fazer aqui? Oi? Pode, a gente vai dar uma organizada nela, né? Deixar tudo bonitinho de um lado, o X, o Y também. Ajeitar, né? Oi? Aqui? Aqui? Não. Isso aqui é só para separar. Eu botei aqui para não misturar. Belezinha? Vamos nessa aí, galerinha. Olha só. X menos 2y igual a menos... Show de bola, filho. Devo, para ficar mais bonitinho, né? Jogo para cá. Menos 3x. Rapaz, vocês são foda mesmo. Gostei, viu? Agora pegaram o ritmo mesmo da coisa, viu? Não é? Ó, só foi falar de uma questão que envolve arma, né, velho? Os caras já ficam doidos, olha. E aí, velho? As polícias ficam tudo loucas, né, velho? E aí, tu vai multiplicar aqui por 3 ou essa por 2? Multiplique sempre a menor, velho. E a menor é quem é? Aqui, filho. Por 2. Quem é que vai ficar aqui? Lembre-se, não é só o que você precisa não, viu? É tudo. Vou ter aqui menos... Deixa eu botar outra cor, fica melhor. Vou botar outra cor aqui. Olha só. Oi? Olha só. Vou ter aqui menos, na moralzinha aqui, o CRB, para ver se faz uma gracinha amanhã. Mais 2y, igual a quem? Menos 480. Fecha a conta, passa a régua e vai para o abraço, meu filho. Vai? Vai. O cara chega e fica, porra, eu sou foda. E aqui? Menos 5x igual. Menos 480. Com menos 150, quem é que dá? 630. Negativo. X igual a 630 dividido por 5. Vai dar o quê? Oi?
Era 4? Não, é porque aqui, ó. É menos 6, x mais x. Belezinha? 630 por 5, quanto é que deu? Posso apagar aqui, galerinha? Posso? Deu quanto? 126? Beleza. Olha só, galera. 126 é o valor de quem? De x. Que show de bola, filho. 126. Lembrando, foi a questão PM 2017, como a banca trouxe verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso, certo ou errado. Ele tinha falando lá na questão que o resultado lá era superior a 260. Deixa eu ver o que era. Ele falou o seguinte: a quantidade de armas para manutenção a cargo de Pedro e José é superior a 260, tá bom? Ele afirmava que era maior que 260. Beleza? A gente ainda não sabe, né? Porque aqui 126 é de 1, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Para achar o outro? Só substituir, né? Eu tenho quem? 126 menos 2y igual a menos 150. Beleza? Menos 2y igual a menos 150. Passa para lá. Menos o quê? 126. Menos 2y igual a menos 276. Y é igual a 276 por 2. Vai dar o quê? 108? 138? Galera, se você somar agora 126 mais 138, quanto é que você vai ter? 200 e quanto? 64. 264 é maior que 260? Sim, mas só que a questão quer saber o quê? O que é que ela disse? Pedro e José somados é superior a 260. Então a questão era o quê? Verdadeira. Na moral, é uma questão difícil? Não é. Trabalhosa? Sim. Mas se vai estar valendo a tua aprovação, velho, não tem trabalho no mundo que não compensa. Compensa e muito. Então assim, e claro, a gente demorou esse tempo. Por quê? Porque a gente está explicando e tal, e tal, e tal. Mas, velho, é grande jogada que eu falo para você. Resolve questões. Primeira coisa, tira esse peso miserável de que você não consegue, de que é impossível entender, de que problema é difícil, que problema é ruim. Você vai fazer tudo isso fazendo o quê? Saindo do abstrato, velho. Como vocês fizeram. Só foi falar da peste da arma, que o cara se sentiu com a arma aqui na cintura, já lá limpando a bicha. Mas porra, porque então assim, o cara, meu irmão Pedro José, eita porra, meu nome é Sidão, mas Josevaldo, eita porra, é foda, não, né? Não sai o que presta, mas enfim, os dois caras lá, um pegando na arma do outro, né? Aquela coisa bem romântica, velho, o cara tem que se sentir dentro da questão. Mas isso é sério, meu irmão, sinta-se dentro da questão. Isso vai te ajudar muito a compreensão de cada uma delas.